Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 19, Inteira Consagração. O seguinte testemunho foi escrito em janeiro de 1875 e sua veracidade foi reconhecida pelo irmão C., que disse que este lhe concedeu luz e esperança. Irmão C., você está afastado de Deus. Seus pontos de vista acerca dos requisitos de Deus nunca foram bem definidos nem muito estritos. O fato da atitude de tantos professos cristãos estar errada não é desculpa para você se tornar desatento ao dever, nem menos vigilante. Você não tem se consagrado a Deus, não tem sentido sua dependência dele para guardá-lo e, portanto, foi vencido e levado à escravidão da dúvida. A escravidão da incredulidade tem prendido sua alma. Você não glorifica a Deus em sua vida. Nossa religião às vezes lhe parece muito questionável. A razão disso está em você mesmo. No mundo, verdade e falsidade estão tão misturadas que nem sempre são claramente discernidas uma da outra. Mas por que alguém que professa a verdade tem tão pouca força? Porque não entende sua própria ignorância e fraqueza. Se soubesse disto, se desconfiasse de si mesmo, reconheceria a importância da ajuda divina para preservá-lo dos ardis do inimigo. Precisamos ser cristãos ativos, atuantes, altruístas no coração e na vida, visando unicamente a glória de Deus. Oh, quanta ruína encontramos por toda a parte! Que lábios silentes e vidas infrutíferas! Isto, disse o anjo, é por caírem em tentação. Nada danifica a paz da alma como uma pecaminosa incredulidade. Você não deve se entregar ao desespero, julgando que deve viver e morrer na escravidão da dúvida e da incredulidade. No Senhor temos justiça e força. Apoie-se nele, e por meio de seu poder, poderá apagar todos os dardos do adversário e ser mais do que vencedor. Você pode ainda tornar-se santificado mediante a verdade, ou pode, se preferir, caminhar nas trevas da incredulidade, perder o céu e perder tudo. Por caminhar na luz e agir segundo a vontade de Deus, poderá vencer sua natureza egoísta. Você tem estado pronto para dar de seus recursos, mas reteve a si próprio. Não se sentiu chamado a fazer sacrifícios que envolveriam cuidados. Não tem tido disposição para realizar qualquer trabalho para Cristo, por mais humilde que seja. Deus o levará ao pó vez após vez, até que com coração humilde e mente submissa, você suporte a prova que ele inflige e seja totalmente santificado ao seu serviço e obra. Então poderá obter a vida imortal. Você pode ser um homem plenamente desenvolvido em Cristo Jesus, ou pode ser uma anã espiritual sem obter vitórias. Meu irmão, qual escolherá? Viverá uma vida de abnegação e sacrifício próprio, realizando o seu trabalho com alegria e prazer, aprimorando o caráter cristão e avançando para a recompensa imortal? Ou viverá para si mesmo e perderá o céu? De Deus não se zomba. Cristo não aceita serviço dividido. Ele pede tudo. De nada servirá reter alguma coisa. Ele o adquiriu por um preço infinito e requer que tudo quanto você tem lhe seja submetido como oferta voluntária. Se estiver plenamente consagrado a ele de coração e vida, a fé tomará o lugar das dúvidas e a confiança o lugar da desconfiança e incredulidade. Meu irmão, você está em real perigo por negligenciar levar adiante a reforma de saúde mais estritamente na própria vida e em sua família. O seu sangue é impuro e você ainda o está corrompendo e inflamando pela satisfação do apetite. Nunca seja atraído à condescendência no uso de estimulantes. Isto resultará não somente em reação e perda de força física, mas num intelecto obscurecido.
Hábitos estritamente temperantes no comer e beber, com uma firme confiança em Deus, melhorarão sua saúde física, mental e moral. Você possui temperamento altamente irritável, tem bem pouco domínio próprio e, com frequência, sob agitação, diz e faz coisas das quais depois se arrepende. Você deve recorrer a uma vontade determinada em seu auxílio na guerra contra as próprias inclinações e propensões. Precisa manter as avenidas da alma abertas à recepção da luz e da verdade. Mas, quando algo acontece para testá-lo e prová-lo, o preconceito frequentemente surge, e você se ergue imediatamente contra o que julga ser uma restrição de sua liberdade ou uma interferência sobre seus direitos. A palavra de Deus claramente apresenta perante nós esta verdade, de que nossa natureza física guerreará contra a espiritual. O apóstolo nos incentiva a abster-nos das paixões sensuais que guerreiam contra a alma. Todo apetite pervertido se torna uma concupiscência hostil. O apetite satisfeito com prejuízo da força física causa doença à alma. A concupiscência mencionada pelo apóstolo não se limita à violação do 7º mandamento, mas toda condescendência com apetite que diminui o vigor físico é uma concupiscência hostil. O apóstolo declara que aquele que deseja obter vitórias especiais e conseguir as mais elevadas realizações em justiça, em tudo se domina. Temperança em nossas mesas no comer e beber, bem como o exercício da temperança em todos os outros aspectos, é essencial se desejarmos vencer como Cristo venceu. Deus nos deu luz, não para ser tratada indiferentemente, mas para ser nosso guia e auxílio. Você precisa cultivar domínio próprio. A lição que deveria ter aprendido em sua juventude devia ser agora dominada. Discipline-se a morrer para o eu, sujeitar sua vontade à vontade de Cristo. Profunda e completa conversão é essencial, ou você, meu prezado irmão, não alcançará a vida eterna. O seu serviço na causa de Deus deve ser mais dedicado, pleno e meticuloso. Não pode aperfeiçoar um caráter cristão servindo a Deus quando se sente inclinado a fazê-lo e negligenciando-o quando lhe apraz. Decidida mudança precisa tomar lugar em sua vida, e você deve obter uma experiência diferente de todas que já teve, ou seu serviço não será aceito por Deus. Nosso Pai Celestial lhe tem sido muito bondoso. Ele o tem tratado com ternura. A enfermidade e doença lhe sobrevieram quando você não esteve preparado para morrer, pois não havia aperfeiçoado um caráter cristão e não tinha aptidão moral para o céu. Satanás postou-se ao seu lado para afligi-lo e destruí-lo, a fim de que pudesse ser contado com os transgressores. Oração fervorosa e eficaz prevaleceu em seu benefício. Anjos foram enviados para atendê-lo e vigiá-lo, guardá-lo e protegê-lo do poder de Satanás e preservar-lhe a vida. Deus, em seu incomparável amor, lhe concedeu outra prova. Não por causa de qualquer bondade ou virtude em você, mas por causa de sua misericórdia, ele atendeu às orações de fé. O seu tempo de graça foi prolongado para que tenha uma oportunidade de redimir o passado, vencer os defeitos de caráter e revelar em sua vida a dedicação a Deus que ele reivindica. Você tem tido sentimentos de gratidão, contudo não tem experimentado aquela gratidão de coração e atitude humilde que deviam ter sido despertadas por seu insuperável amor. Você não tem reconhecido devidamente suas obrigações para com Deus por poupar-lhe a vida. Por razões mesquinhas tem escapado repetidas vezes aos deveres religiosos que recaem sobre nós em todas as ocasiões e sob todas as circunstâncias. Sentimentos de desânimo não são desculpas diante de Deus pela negligência de um único dever. Não sois de vós mesmos. Fostes comprados pelo sangue de Cristo.
Ele reivindica tudo quanto você é capaz de fazer. Seu tempo e forças não lhe pertencem. Deus indicou que você poderia ser educado para atuar em sua causa, mas foi necessário que sua mente fosse treinada e disciplinada para agir em harmonia com o plano de Deus. Poderia obter a experiência requerida se desejasse. Teve o privilégio diante de você de rejeitar sua inclinação, porque seu Salvador lhe dera exemplo em sua vida. Porém, você não se colocou numa posição de aprender tudo quanto podia e tudo quanto lhe fosse importante aprender, a fim de se tornar um obreiro responsável na causa de Deus. Havia algumas coisas a reformar em você mesmo antes que o Senhor pudesse usá-lo eficazmente como seu instrumento. Irmão C., foi um sacrifício deixar a sua fazenda. Você apreciava a vida ali. Não veio por escolha. Não tinha conhecimento da obra relacionada aos interesses de publicações. Mas estava determinado a realizar o melhor que podia, e em muitos aspectos tem feito bem. Muitas coisas, no entanto, surgiram como pedras de tropeço em seu caminho. A conduta do irmão F estava errada em muitos aspectos, mas você não manteve sua consagração a Deus, uniu-se a Ele em espírito e não ficou livre, desagradou a Deus em muitas coisas e separou sua alma dele. Satanás estava obtendo grande poder sobre você. Os seus passos tinham quase escorregado e você sempre se entregou à incredulidade quando a doença interrompeu seu caminho. Foi em grande misericórdia que Deus o poupou e lhe deu mais algum tempo de vida. Você, entretanto, não se submeteu inteiramente a ele. Sua obstinação não tem sido subjugada e abrandada. Você precisa de uma nova conversão. Tem se irritado e aborrecido facilmente. Concentrou-se em resistir a tudo que julgou recair sobre você. Seus sentimentos surgem como um raio quando qualquer coisa toca o seu orgulho. Bem, meu prezado irmão, tudo isso é errado. Nesse aspecto você precisa vencer ou o inimigo o derrotará. Você tem se sentido infeliz porque não apreciou o trabalho Tem olhado para trás e pensado pois seu coração ali está, e o corpo deveria estar onde está o coração. Deus o tem testado e provado. Como você tem suportado a prova? Você precisa ser aplainado e polido, ter os pontos ásperos e irregulares de seu caráter removidos, para que possa se tornar purificado para o reino do céu. Quão duro é para a natureza humana não ceder à inclinação. Quão duro é para a natureza humana não ceder à inclinação. Quão difícil para os homens deixar as lisonjeadoras seduções mundanas e, através do amor a seu Salvador e a seus semelhantes, negar o próprio prazer, a fim de empenhar-se mais diretamente no serviço de Deus. Irmão C., você não se empenha de coração e alma na obra. Nunca a tornou um interesse pessoal direto e ela não lhe é agradável. Se você quisesse, poderia ter treinado a mente para melhor compreender a obra, mas tem, em certa medida, se mantido indiferente a ela. Não se tem ligado intimamente à obra, nem tentado familiarizar-se com os seus vários ramos. Você não é tão social e cortês como devia ser, e sua mensagem fria e inacessível não agrada a Deus. Permite que seus sentimentos sejam facilmente incitados. Nenhum homem pode apropriadamente ocupar posição em ligação com a obra de Deus, sendo controlado por sentimentos e movido por impulso. Seu coração deve estar em mais íntima ligação com Deus, precisando em simpatia e interesse estar mais intimamente identificado com aqueles que estão empenhados em sua obra, ou não poderá ser de qualquer utilidade no avanço da causa Você é muito independente e inacessível. Precisa abrandar e adaptar sua disposição à mente e sentimentos de outros.
pode, como homem de negócios e cristão, realizar muito serviço valioso para a causa de Deus, se tão somente sujeitar sua vontade e seus caminhos ao Senhor. Precisa ser santificado pela verdade, tendo mente elevada acima de toda consideração pessoal e todo interesse egoísta. Aponto-lhe a vida de Jesus como um modelo perfeito. Sua vida foi caracterizada por benevolência desinteressada. Precioso Salvador, que sacrifícios ele fez por nós para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. O céu será muito barato, ainda que renunciemos a todo interesse egoísta para obtê-lo. Poderemos dar-nos ao luxo de impor nossa própria maneira, retirar-nos das mãos de Deus, por ser mais agradável ao coração natural? Deus requer perfeita submissão e perfeita obediência. A vida eterna vale tudo para nós. Você pode manter ligação íntima com Deus se esforçar ferrenhamente por entrar pela porta estreita. Você nunca poderia ser advertido de suas deficiências, a menos que fosse levado para onde essas deficiências se revelassem pelas circunstâncias. Você não tem se sentido como deveria desde que veio para. Não se empenhou voluntariamente de coração na obra, nem a tornou seu interesse principal. Tem cultivado uma independência que não podia ser mantida se percebesse sua verdadeira posição, de que é um principiante, aprendendo como trabalhar da melhor maneira para a prosperidade da causa de Deus. Que você é um estudante, buscando obter conhecimento com respeito àquilo com que não está familiarizado. Podia ter feito muito maior progresso caso tivesse tentado zelosamente servir a Deus como obreiro eficiente. Você tem sido muito reservado, não tem entrado em íntima ligação com homens empenhados nos diferentes setores da obra. Não tem trocado ideias com eles tão familiarmente como devia para agir com entendimento. Se tivesse feito isso, poderia ter sido um auxiliar mais eficiente. Agiu grandemente de acordo com seu próprio critério, levando adiante as próprias ideias e planos. Tem havido falta de relacionamento harmonioso entre os obreiros. Aqueles que poderiam tê-lo ajudado têm relutado em compartilhar o seu conhecimento com você por causa dessa sua falta de amabilidade e também porque você age muito por impulso, percebendo que eles temem aproximar-se de você. O Salvador do mundo foi adorado pelos anjos, foi um príncipe nas cortes reais do céu, mas deixou de lado sua glória e revestiu sua divindade com humanidade. Tornou-se o manso e humilde Jesus. Deixou suas riquezas e glória no céu e se tornou pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Durante 3 anos ele jornadeou de um lugar para outro como um errante sem lar. Mas homens egoístas se queixarão e murmurarão se forem achados a deixar seu pequeno tesouro terrestre pela causa de Cristo, ou empenhar-se na obra de salvar almas pelas quais ele deu sua preciosa vida. Oh, que ingratidão! Ninguém pode apreciar as bênçãos da redenção, a menos que sinta que pode alegremente fazer todo e qualquer sacrifício por amor de Cristo. Todo sacrifício feito por Cristo enriquece o doador, e todo sofrimento e privação suportado por sua querida causa aumenta a alegria final do vencedor no céu. Você conhece apenas um pouco do real sacrifício e genuína negação do eu. Tem apenas pouca experiência em opressões e sobrecarga de suas energias. Seu fardo tem sido leve, enquanto outros têm estado vergados sob sérias responsabilidades. O jovem que perguntou a Jesus o que devia fazer para ter vida eterna, recebeu a resposta: guarda os mandamentos. Confiante e orgulhosamente ele respondeu: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Mateus capítulo 19, verso 20. Jesus olhou compassivamente para o jovem.
Ele o amava e sabia que as palavras que diria separariam dele para sempre o jovem. Não obstante, Jesus tocou o ponto sensível de sua alma. Disse-lhe: vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem desejava o céu, mas não o suficiente para afastar suas afeições do seu tesouro terrestre. Recusou submeter-se às condições requeridas por Deus a fim de herdar a vida. Ficou muito triste, pois possuía grandes riquezas que julgou serem valiosas demais para trocar pelas recompensas eternas. Indagou o que precisava fazer para ser salvo, e a resposta tinha sido dada. O seu coração mundano, porém, não pôde sacrificar sua riqueza para tornar-se discípulo de Cristo. Sua decisão foi a de renunciar ao céu e apegar-se ao tesouro terrestre. Quantos estão agora tomando a mesma decisão que determinou o destino daquele jovem? Se qualquer um de nós tiver a oportunidade de fazer algo por Cristo, quão zelosamente devemos aproveitá-la e com a maior dedicação fazer tudo o que pudermos para ser coobreiros com Ele. As próprias privações que testam mais severamente nossa fé e fazem parecer que Deus se esqueceu de nós, destinam-se a conduzir-nos para mais perto de Cristo, a fim de que possamos lançar todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que Ele nos dará em troca. Você precisa de uma nova conversão. Precisa ser santificado pela verdade e em espírito tornar-se manso e humilde como uma criancinha, confiando inteiramente em Cristo como seu Redentor. Seu orgulho e independência lhe estão fechando o coração às benditas influências do Espírito de Deus e tornando-o tão insensível como o solo batido de uma estrada. Tem ainda a aprender a grande lição da fé. Quando se submeter inteiramente a Deus, quando cair quebrantado sobre Jesus, você será recompensado por uma vitória cuja alegria jamais experimentou. Ao rever com clareza seu passado, verá que exatamente quando a vida lhe parecia somente perplexidade e um fardo, o próprio Jesus estava perto de você, buscando conduzi-lo à luz. Seu pai estava ao lado, inclinando-se sobre você com amor indescritível, afligindo-o para o seu bem, como um refinador purifica o precioso metal. Quando você se julgava desamparado, ele estava perto para confortá-lo e sustê-lo. Raramente vemos a Jesus como ele é, e nunca estamos prontos para receber sua ajuda como ele deseja. Que vitória alcançará quando aprender a seguir as acessíveis providências de Deus de coração agradecido e resolvido a viver visando unicamente sua glória, na doença ou na saúde, em abundância ou necessidade. O próprio eu está vivo e estremecendo a todo toque. O próprio eu tem que ser crucificado antes de você poder vencer em nome de Jesus e receber o galardão dos fiéis.